Bom, dando continuidade então aí ao nosso curso de condução unidimensional em regime estacionário, a gente já passou já pela equação geral da condução de calor, já fez, então, né, já deduziu a equação, já simplificou ela para saindo da condução tridimensional com geração de calor, num regime transiente, para uma condição unidimensional em regime estacionário ou regime permanente, que é a mesma coisa. Já falamos isso aí em coordenada cartesiana, em coordenada cilíndrica e coordenada esférica. Depois a gente fez o estudo da distribuição de temperatura ao longo de uma placa, né? Tá mostrando lá que a distribuição é linear, e aí com isso a gente poderia calcular o valor da temperatura para uma certa posição x qualquer lá a partir de uma borda até a outra borda, né? De uma temperatura T1 até uma temperatura T2. Ok? Então agora a gente vai continuar o assunto, né? A gente vai dividir então em três geometrias, né? Na placa plana, tá? Então em placas, em cilindro e esfera, e primeiro a gente vai começar então estudando a placa, tá? E vendo qual que é o comportamento então da equação de condução unidimensional em regime estacionário para a placa. Então vamos lá. Ok, então esse slide aqui tá, tá mostrando aí uma placa plana, né, tá? E aqui é só para reforçar o que a gente já vem dizendo aí nas outras aulas, né? Então quando a gente fala de transferência de calor unidimensional, né, a gente está dizendo então que a transferência de calor ocorre numa única direção, ok? Tá? Então eu tenho um perfil de temperatura, né, conhecido. Então o regime permanente, né, o regime estacionário, a gente já comentou sobre isso. No tempo eu não tenho alteração aí de temperaturas, tá? Então no exemplo aí da sua esquerda você vai ver que a placa mantém uma superfície toda ela a 20 graus Celsius, então isotérmico em 20 graus Celsius, ok? Numa posição central da placa aí a temperatura é de 11 graus Celsius, também né, uma isoterma aí, né? Então a gente tem mais uma condição de toda essa seção, ela mantém a mesma temperatura, e depois lá na outra extremidade em L, né, a gente tem aí que toda essa superfície está a 3 graus Celsius, ok? Tá? Então esse tipo de problema que a gente vai tentar resolver. Tá? Ainda, né, na sua figura do lado direito, né, tá, você tem aí também, tem também uma placa aí, né, e está mostrando aqui nas condições permanentes, né, a distribuição de temperatura é uma linha reta, que é a dedução que a gente fez na última aula, que é a dedução da equação lá em Tx, tá ok? Tá? Essa inclinação da reta ela é determinada por um gradiente de temperatura. Quem que é o gradiente de temperatura? Né, lá na lei de Fourier, o dt dx, né? Então a variação de temperatura por uma espessura qualquer, né? Tá ok? Então se você pegar aí a figura da sua direita, tem lá uma reta, né? E tem ali a inclinação dela, então é dada por quem? Por aquele dt, né? A variação da temperatura ali, pelo dx, tá? Que é a espessura. Isso daí a gente chama de gradiente de temperatura. Continuando, né? Então, falando de parede plana, a gente tem aí então uma figura, né, que representa uma parede plana, onde a gente tem uma superfície em T1, uma superfície em T2, tá? E tem uma espessura L, tá, ok? Então, a gente sabe que pela lei de Fourier, né, então a gente tem que a taxa de calor vai ser menos K, que é a condutividade térmica do material, né? Então, menos K vezes A, que é a área, vezes 1 dt dx, que é o nosso gradiente de temperatura, que é o que vai determinar a inclinação aí dessa reta. Tá? Se eu separar aí as variáveis dx e dt, tá? Eu posso pegar então e integrar dx entre 0 e L, né? Onde 0 é o T1 e L está lá em T2, né? Tá no final da placa. Tá? E isso vai ser igual então, né, ao menos K lá vezes a integral de dt, que vai variar de T1 até T2. Né? Então,
início em T1 até o fim em T2. Já considerando aí que, né, o meu material tem condutividade térmica constante, tá ok? Tá? Então, por isso que a condutividade térmica está fora da minha integral aí, e a taxa de calor pela área, então isso deve dar fluxo de calor também, tá? Como uma constante fora da integral. Integrando então isso, né? Então integrando o lado de dx isso vai dar L, integrando o lado de dt isso vai dar T2 menos T1, ok? E aí ficaria então que, né, a K seria, né, que a taxa de calor seria igual à área vezes menos a condutividade vezes T2 menos T1 por L, né? Tá? Mas rearranjando, né? Tirando aí o sinal de menos, né? Tá? Colocando então o maior menos o menor, então a gente pode dizer então aí que a taxa de calor ficaria igual, né, à condutividade térmica do material vezes a área vezes a diferença de temperatura pela espessura, que é exatamente o que a gente já havia visto lá na parte de introdução, né, na lei de Fourier. Tá, ok? Então isso mostra que o que a gente estava vendo lá já era um caso particular, né, já era, né, a lei de Fourier aí, né, já na forma que a gente já tinha apresentado. Tá, ok? E aí, né, fica então por essa dedução, né, a taxa de condução de calor através da parede plana é proporcional à condutividade térmica média, à área da parede e a diferença de temperatura, mas é inversamente proporcional à espessura da parede. Ok? Então essa é, né, a conclusão que a gente chega através aí, né, do estudo da equação. Continuando, então, a equação que a gente viu, então, é a dedução, né, da taxa de calor. Eu posso reescrever então essa taxa de calor como sendo, né, dt, né, a diferença de temperatura, sobre aquela espessura da placa, né, o L, sobre K, que é a condutividade térmica, vezes a área. Isso é exatamente igual, né? Na verdade, eu não fiz matematicamente, eu estou fazendo, a conta vai dar a mesma, né? Eu não estou mudando nada. Só que isso daí para a gente é bastante importante. Por quê? Porque eu posso chamar esse, né, esse termo aí, L sobre Ka, de resistência térmica de condução. E, né, fazendo uma analogia com os circuitos elétricos, né, tá? Então eu tenho ali, né, um trecho onde eu tenho uma diferença de potencial, tenho uma corrente passando, tá? E tenho uma resistência, né, elétrica. Eu posso fazer uma analogia com a transferência de calor, né, onde eu tenho ali o diferencial de potencial, né, a diferença de potencial, eu vou ter uma diferença de temperatura, então onde eu tenho a V1 e V2, né, tensão 1 e 2, ali eu vou ter T1 e T2, aonde eu estou passando aí a minha corrente, eu vou chamar isso daí de calor, né, ok? Ou taxa de calor, ou fluxo de calor, depende se você vai usar ou não a área, né? E onde eu tenho a minha resistência elétrica, eu vou ter a minha resistência térmica. E aí com isso eu posso tratar de problemas mais complexos, onde eu tenho camadas compostas, tá, de materiais, trabalhando como se fossem resistências térmicas. Então se eu tenho materiais em série, né, sendo adicionado em série, eu posso tratar isso daí como sendo, né, uma resistência em série. Como no exemplo aí onde eu tenho uma placa, né, eu tenho um conjunto de placas, né, A, B e C, tá? Cada uma delas com uma característica aí, né, uma condutividade térmica diferente, que vai dar aí, não, uma distribuição de temperatura diferente. Você vai vendo aí que algumas, né, a inclinação vai modificar dependendo aí de quanto mais resistente ou mais fácil de transferir o calor, né? Tá? E eu estou vendo aí com minha taxa de calor de 1 para 4. Né? Então eu tenho aí a minha resistência térmica na placa A, uma resistência térmica na placa B e uma resistência térmica na placa C. Okay? De forma que eu posso calcular a taxa de calor como sendo a diferença de temperatura inicial e final, né? T1 menos T4, tá, ok? Sendo que a minha taxa de calor está vindo de 1 para 4, sobre cada resistência térmica que eu tenho. Como as resistências térmicas estão em série,
então eu vou somar resistências térmicas ali, que é o que eu estou fazendo embaixo aí, né? Então, ΔXA, que é a espessura de A sobre a condutividade térmica do material A vezes a área, mais a espessura de B sobre a condutividade térmica de B vezes a área, mais a espessura de C dividido pela condutividade térmica de C vezes a área. Tá? Então, fica mais simples para eu trabalhar. E isso, né, eu posso, de forma geral, né, dizer então, que eu posso calcular a taxa de calor como sendo, então, né, a diferença de temperatura sobre a somatória das resistências térmicas. O que para nós é bastante interessante. Tá? Então, a gente trabalha com situações onde eu tenho mais de um material, né? E aí ficaria muito mais simples de trabalhar então com resistência, ao invés de trabalhar no cálculo lá na lei de Fourier da forma pura como ela é. Tá? Então, o cálculo de resistência térmica ficaria muito mais simples. Aqui só, né, aprofundando um pouco mais o conceito de resistência térmica, então no caso aí, né, eu tenho uma placa, né, tem um conjunto de placas, aí, então eu vou ter uma placa A com um conjunto de placas B, C e D que estão em paralelo, tá? Uma placa E e depois, né, um conjunto aí formado por duas placas em paralelo FG. Então, usando o conceito de resistência térmica, eu posso fazer o circuitinho da forma que está embaixo aí, né? Então, uma resistência em série, 3 resistências em paralelo, mais uma em série, mais duas em paralelo. E eu posso tratar isso daí da mesma forma que eu trataria como se fossem resistências elétricas, né? Então eu poderia calcular ali aquele trecho em paralelo B, C e D, né, da forma que eu estou apresentando. Então, né, a resistência térmica BCD ficaria 1 sobre, né, 1 sobre a resistência térmica B, mais 1 sobre a resistência térmica C, mais 1 sobre a resistência térmica D. Okay? Lembrando que cada resistência térmica, então, seria, né, a espessura sobre a condutividade térmica vezes a área, ou simplesmente, tá, a espessura, né, tá, sobre a condutividade térmica. Tá? Que aí a gente, né, não levaria em consideração a área e colocaria a área lá no final da minha equação. Tá, okay? Ainda, né, eu tenho o trecho F e G, né? Tá, no trecho FG, então, né, eu posso calcular de duas formas, né? Então eu posso calcular a resistência térmica como resistência térmica, como resistência elétrica, né? Ficando lá o produto pela soma, ou simplesmente fazendo lá 1 sobre a resistência térmica de F, ou seja, sobre a espessura de F, né, dividida pela condutividade térmica de F, mais 1 sobre a espessura de G sobre a condutividade térmica de G. Okay? Calculando todos esses trechos aí, então eu tenho, né, tá? Eu tenho que eu vou ter a resistência térmica B, C e D, a resistência térmica FG, e que vai tratar depois como se fosse todo mundo em série. Então, a resistência térmica total ficaria sendo, então, né, a resistência térmica A, né, mais a resistência térmica B, C e D, que é o resultado, né, daquela resistência térmica, daquelas três resistências que estão em paralelo, mais a resistência térmica E, mais a resistência FG, que é o resultado do circuito em paralelo F e G. Tá? Então, é uma forma mais simples de a gente poder calcular a resistência térmica, né? No caso em que a gente só está falando de resistência térmica de condução, e depois a gente vai então desenvolver para convecção e para radiação e adicionar tudo aí num problema único. Ok? Tá? Então, por enquanto a gente está tratando só de condução, e aí para frente a ideia é ir adicionando então a convecção e a radiação, tratando como resistência térmica também, tá? Que aí a gente consegue elaborar problemas mais próximos da realidade, tá bom?